Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Está no seu capítulo 6, versículo de número 11, que diz assim: Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz assim, que nós que entregamos nossa vida a Cristo, depois deste primeiro ato, de tomar essa decisão importantíssima, a mais importante decisão que nós temos que tomar em nossa vida, de entregar nossa vida a Cristo, depois de assim fazer, olha que interessante, agora nós temos que nos considerar como mortos. É impressionante a forma com que Paulo usa as palavras. Nós temos que nos considerar como mortos para o pecado. Pare para pensar. Uma pessoa morta não respira, uma pessoa morta não fala, uma pessoa morta não se mexe, uma pessoa morta não pensa, uma pessoa morta não anda. Então Paulo está falando que eu não posso andar em pecado, que eu não posso pensar em pecado, que eu não posso falar em pecado, em coisas que são pecado, que desagrada a Deus, que eu não posso nem respirar o pecado, que eu não posso agir em meio ao pecado. Então eu tenho que me portar como morto diante do pecado. Olha que comparação que Paulo faz. Porém, para Deus eu tenho que respirar Deus, eu tenho que pensar em Deus, eu tenho que falar de Deus, eu tenho que agir, fazer a vontade de Deus, eu tenho que caminhar no caminho, na presença de Deus, eu tenho que fazer tudo que uma pessoa viva faz, porém para Deus. Agora, diante do pecado, eu tenho que me portar como morto, eu tenho que me considerar como morto. Mesmo que eu esteja vivo fisicamente, eu tenho que me considerar como morto. Então Paulo faz essa comparação. Para o pecado nós estamos mortos, mas para Deus nós estamos vivos, porque Deus nos traz vida e vida em abundante através do seu Filho, Jesus Cristo. Então esse é o processo da nossa caminhada. Entreguei minha vida a Cristo, sou uma nova criatura, agora eu preciso me portar como morto diante do pecado, e preciso estar vivo diante de Deus, ok? Porque eu estando vivo diante de Deus, tenho que me portar como morto diante do pecado. Porém, se eu estiver vivo diante do pecado, andando em pecado, falando pecado, mentindo, respirando pecado, pensando em pecado, se eu estiver vivo para o pecado, automaticamente eu estou morto para Deus. Mas se eu estou morto para o pecado, eu estou vivo para Deus. Se eu estou vivo para Deus, eu estou morto para o pecado. Não tem meio termo, não tem como eu estar vivo para Deus e vivo para o pecado. Não tem como eu estar morto para o pecado e morto para Deus, ok? Então, eu tenho que estar como morto para o pecado para poder estar vivo para Deus. E isso é algo de maravilhoso. Quando ele fala morto, ele fala que nós temos que anular o nosso pensamento, as nossas ações. Ok? Se eu estou morto, eu não posso nem estar num lugar onde há pecado. Apesar de que Paulo falou que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos às coisas deste mundo. Mas eu tenho que me portar como morto diante deste mundo pecaminoso. Ok? Então que nós possamos compreender isso, que para estarmos vivos diante de Deus, nós temos que estar como mortos diante do pecado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.